Queridos vestibulandos, um abraço. Está chegando o momento tão esperado por todos nós e que é o momento almejado por nós, que é o momento do seu ingresso na universidade. Para isso, nós vamos recapitular rapidamente algumas matérias. Nós vamos observar o seguinte: a UNB faz uma prova abrangente, de maneiras que, se você pegar a prova de 2016, você vai ver que ela explorou o romantismo, explorou o modernismo. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, nos ater apenas a uma escola literária, mas nós temos que pensar de uma maneira crescente a literatura. Inclusive, eu gostaria que você lembrasse que o período de informação pode ser cobrado no vestibular, a carta de Pero Vaz de Caminha pode ser cobrado, mas eu quero que você lembre que a literatura no Brasil começa com a escola barroca. Barroco, que vai surgir no século XVII, não quer dizer que esse século é exato, que essa data é exata. Não, isso é aproximação, é para facilitar a aprendizagem, né? Aí é o seiscentismo, que nós temos de 1601 a 1768. Em 1601, o Barroco vai chegar aqui no Brasil. Todas as vezes que nós falamos em Barroco, nós lembramos que o Barroco é a arte da Contra-Reforma. Quando nós lembramos que o Barroco é a arte da Contra-Reforma, nós vamos lembrar que antes da Contra-Reforma surgiu a Reforma. Então, nós vamos lembrar que o Barroco surge marcado por uma época de conflitos religiosos. Então, uma época de conflitos religiosos, portanto, é a arte do conflito, é a arte da contradição, é a arte da dualidade. A escola barroca, ela vai usar uma linguagem rebuscada, extravagante, conflituosa. Vocês devem lembrar que as figuras são exageradamente empregadas na escola barroca, principalmente a antítese, o paradoxo, o hipérbato, ou todas as figuras de inversões. Contudo, não podemos esquecer da metáfora, nós não podemos esquecer da prosopopéia no mesmo ramo metafórico, da personificação. E a escola barroca, ela vai jogar com as palavras, que é o cultismo, e com as ideias, que é o conceptismo. Ainda eu quero te lembrar que o Barroco no Brasil coincide com a formação de engenhos. A nossa sociedade é patriarcal, a mão de obra é escrava, nós vamos encontrar miscigenação aqui no Brasil, nós vamos lembrar do domínio espanhol, Portugal sob o domínio espanhol, nós vamos lembrar da invasão holandesa e do absolutismo mercantilismo como forma de governo e comércio. Lembre que o Barroco é o ciclo da cana-de-açúcar. O quinhentismo, que é o período de informação, é o ciclo do pau-brasil. Agora, eu quero lembrar a você que quando nós chegarmos lá no século XX, nós vamos reencontrar o ciclo da cana-de-açúcar. Lembre que aqui estão surgindo o quê? Estão surgindo os engenhos. E lá os engenhos vão desaparecer e aparecer a usina. Os representantes do Barroco que nós tivemos no Brasil, os que podem vir a cair no vestibular, são esses: o Gregório de Matos, o popularíssimo Boca do Inferno, Língua de Fogo, notabilíssimo Canalha, Canalha genial. Nós podemos dividir a obra dele em dois grupos. A poesia lírica, onde nós vamos encontrar a poesia sacra, religiosa, espiritual e a lírica amorosa. Na poesia sacra, nós vamos encontrar o homem pecador arrependido, pedindo perdão a Deus. Você lembra que o homem diz: pequei, Senhor,
mas porque não hei pecado. De vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Olha o rebuscamento da escola da linguagem na escola barroca. Pequei, Senhor, mas porque não hei pecado. Pequei, porque eu não haveria de ter pecado. Porém, quanto mais eu tenho pecado, mais empenhadamente eu tenho que pedir perdão. Observe que o escritor empregou hipérbato. Vos tenho a perdoar mais empenhado. Então, observe, mais empenhadamente eu tenho que pedir perdão. Consciência nítida do pecado, arrependimento, pedido de perdão. E nós temos a lírica amorosa carnal, onde às vezes ele usa de palavras de baixo calão que ainda hoje nos deixam enrubescidos. E às vezes a mulher é tomada como anjo, às vezes como flor. Anjo, metáfora de pureza, flor, metáfora de beleza. Anjo no nome, angélica na cara, isso é ser flor e anjo juntamente. Então a mulher é espiritualizada, é materializada, mas nem sempre foi assim. Às vezes ele chega a ser obsceno. Ainda temos a lírica encomiástica, as obras encomiásticas, nós vamos encontrar os poemas chamados de poemas de circunstâncias. Por quê? Porque foram feitas circunstancialmente. Quando ele era convidado para ir a alguma festa, ele louvava as pessoas. Laudatórias significa que são obras de louvores, né? Mas é claro que ele é melhor para criticar de que para louvar. Ainda tem a lírica filosófica, né? Onde ele vai filosofar a respeito da passagem do tempo, a respeito de que da transitoriedade da vida. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Observe que tudo é transitório, tudo é efêmero, tudo é passageiro. Além de poeta lírico, ele foi também poeta satírico, onde ele vai satirizar todos, sátiras em geral. Governo, quem mais? Igreja, ele vai criticar ricos, pobres, negros, brancos, índios, indistintamente. Preste atenção, o Gregório pode cair no vestibular cobrando temas atuais. Você lembra daquele poema que ele diz: neste mundo é mais rico que mais rapa, quem mais limpo se faz tem mais carepa, com sua língua vil, com sua língua nobre vil decepa, o velhaco maior sempre tem capa. Olha só, neste mundo é mais rico quem mais rouba, quem mais honesto for tem mais azar. Nessa época de lava-jato, nessa época de denúncias, esse poema ele cai como uma luva, né? Pode ser cobrado o aspecto político-social atual através desse poema. Além do Gregório de Matos, que é o Boca do Inferno, nós temos o Padre Antônio Vieira, que é o poeta português luso-brasileiro. Ele nasceu em Portugal, chegou aqui muito novo, ingressou na Companhia de Jesus, né? É o orador de qualidade incomparável. Realmente é um escritor de um vocabulário riquíssimo, de uma riqueza vocabular muito grande. Ele é de uma complexidade e sutileza a toda prova, defensor dos negros, dos índios, dos cristãos novos, por isso se indispôs contra o poder econômico no Brasil e também se indispôs contra a igreja. É o nosso melhor orador sacro, né? No Barroco nós não temos ninguém melhor que ele. Escreveu em torno de 200 sermões, por volta de 500 cartas, além de obras proféticas. É outro escritor que pode ser cobrado em tema atual. Basta que você lembre do sermão do bom ladrão, né? Ele diz que o roubar muito faz os Alexandres, o roubar pouco fazem os ladrões. Quem rouba muito prende e enforca. Quem rouba pouco é preso e enforcado.
Agora é que essa situação está mudando no Brasil. Um abraço, espero que você, se cair alguma coisa do barroco, você venha responder satisfatoriamente. Um abraço.